Esse vídeo vai falar de alguns conceitos bíblicos que são distorcidos, que são usados para significar coisas que não necessariamente era o sentido bíblico dessas palavras e que são usadas aí comumente pelas pessoas nas religiões, sobretudo na religião cristã evangélica, certo? Nós vamos falar sobre o significado, por exemplo, de louvor. O que é louvor? O que é, na Bíblia, você louvar a Deus, né? Adoração. O que é adoração? E também falaremos sobre oração e sobre reza. Será que existem diferenças e que diferenças existem entre esses termos? Então vamos lá. Louvar. O que é louvar? Muita gente confunde a palavra louvar com apenas músicas, né? Vamos ouvir agora o louvor do cantor tal. Às vezes é uma música que nem mesmo é um louvor, é apenas, por exemplo, o relato de uma história, não é? E aí Jesus foi para Cafarnaum, não sei o que é a letra da música. É um louvor. Desde quando isso é um louvor? Não é um louvor. Não existem palavras de louvor nesta música. Então, não é um louvor, não é? E nós sabemos que as palavras não podem ser usadas a bel prazer sem, isoladas dos seus reais significados, não é? Você não pode pegar qualquer palavra para significar qualquer coisa. A palavra levita é outro exemplo disso. Levita, na Bíblia, é a pessoa que é da tribo de Levi. Assim como benjamita é a pessoa da tribo de Benjamim. São tribos de Israel, não é? E as pessoas pegam Levi, o levita do Senhor, não sei o que é um cantor, um músico. Por que fazem isso? Porque, qual o sentido disso? Não faz o menor sentido. Você pega a palavra, esquece o significado dela e atribui para outra coisa. Isso é uma desvirtuação do conceito, não é? Isso não faz sentido, é desagradável, dá um sentido de fanatismo, né? É, a pessoa tem a impressão que quem está falando é uma pessoa que quer passar o dia inteiro falando desses terminhos bíblicos. E aqui eu queria deixar também um toque, uma dica para as pessoas, que essas palavras que os evangélicos, principalmente pentecostais, por aí, gostam de pronunciar, eis que não sei que, não é? Ou a cidade de não sei que e seus arrabaldes, outrora não sei que, todavia não sei que. Sabe por que essas palavras estão na Bíblia João Ferreira de Almeida? Não é porque a Bíblia originalmente foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo. Existem as palavras vestes, as vestes brancas do varão. Essas palavras estão na Bíblia, não é porque é a tradução correta espiritual dessas palavras. Não. É porque João Ferreira de Almeida viveu, se eu não me engano, século XVII, certo? E também não foi brasileiro, ele era português, viveu nas colônias portuguesas e tal. E é por isso que existem palavras que não estão atualizadas na Bíblia de Almeida. Não quer dizer que essas palavras sejam profecia ou que Deus só fala usando voz, né? Vós voltareis. Não, minha gente. É porque é a tradução da época, que é antiga, certo? E chegou até nós daquela época ainda. Então, usar essas palavras não é distintivo de espiritualidade, de modo algum, tá bom? Mas voltando ao louvor, o que quer dizer a palavra louvor? No hebraico, existem 3 verbos, pelo menos, existem alguns outros, né? Que são usados ou traduzidos geralmente por louvor. Existe lehodot, lehalel, lechabear e outros também. Esses verbos, eles têm o sentido mais ou menos de elogiar, ou de agradecer, ou de exaltar o Criador. Ou também qualquer outra coisa que não seja o Criador, tá certo? Então, quando você diz que é um comportamento louvável comer vegetais todos os dias, é uma frase completamente correta na língua portuguesa.
louvar pode significar também elogiar. É louvável fazer exercícios diariamente, não é? Então, se alguém falar em louvar aos homens, isso não é esquisito, isso é totalmente cabível dentro da língua portuguesa. Eu achei importante falar isso porque tem muita gente que não sabe, não é verdade? Sobre hinos evangélicos. Eu queria abrir um parênteses, né? Vocês percebem que eu estou sempre fazendo parênteses aí no meio das minhas considerações, mas é porque eu gosto de passar o máximo de informação possível. De onde tiraram, pelo amor de Deus, essa noção de que as pessoas não podem ouvir músicas e de que você, a pessoa que tem um talento musical, um dia desse eu estava vendo uma criança tocando teclado muito bem no YouTube e o pessoal chegou lá no comentário: muito bem, muito talentosa, só que tem agora que aprender a louvar a Jesus e não ao mundo. Gente, de onde tiraram essa besteira? Outra vez, quando o cantor Cristiano Araújo lamentavelmente faleceu num acidente de carro, não é? Aí teve gente na internet, em comentários de notícias, que disseram o seguinte: porque estava louvando ao mundo. Se estivesse louvando ao Senhor, isso não teria acontecido. Olha aí o sentimento de amor, de humanidade dessas pessoas, não é? Agora, de onde tiraram que a pessoa não pode consumir ou tocar nenhum tipo de música que não seja louvando a Deus? De onde saiu isso? Me diga na Bíblia onde é que tem isso. Em lugar nenhum. Aliás, a Bíblia tem assuntos não religiosos. Você sabia disso? A própria Bíblia, que vocês dizem que se orientam por ela, ela tem vários assuntos que não são religiosos, não falam nem em Deus. Deixa eu mostrar a você, né? Vou citar aqui versículos. A Bíblia fala sobre saúde, Provérbios 17, 22. A Bíblia fala sobre dinheiro, Eclesiastes 7 e 12, Provérbios 22 e 7, Provérbios 21 e 5. A Bíblia fala sobre apego à terra, Salmo 137. A Bíblia fala sobre o amor e casamento, Provérbios 25 e 24, etc. Cantares de Salomão e tal. Então, minha gente, eu faço uma pergunta. Se a própria Bíblia fala de assuntos que não são religiosos, não falam de Deus e tal, por quê? Porque eu não posso consumir uma obra de arte, né? Que a música é arte. Por que eu não posso consumir arte que não seja louvando ao Senhor? De onde vocês tiraram esse conceito que a pessoa tem que viver a vida 24 horas na tal da adoração, uma vida de adoração? Onde é que tem isso na Bíblia? Vocês evangélicos, não todos, eu estou falando para um grupo dentro dos evangélicos, tá certo? Dizem que se baseiam no livro chamado Bíblia. Mas aí vocês inventam esses conceitos da cabeça de vocês e dizem que é bíblico, não é? Ora, a própria Bíblia fala de assuntos não religiosos. Então, não é nenhum problema que eu consuma, por exemplo, uma obra de arte. Até porque a Bíblia não fala contra isso. Então você pode escutar sem problema nenhum Led Zeppelin ou Raça Negra, ou o que você quiser, desde quando isso é um problema. Isso não é nenhum tipo de problema, nem nunca foi. Pessoas fanáticas inventaram isso e ainda têm coragem de abrir a boca para dizer que só seguem a Bíblia, não é? Então, saia, se liberte disso. Se você quer ouvir essas músicas, se liberte. Você não tem nada que te proíba a fazer isso. Se liberte hoje, seja feliz, não é? Não deixe que essas besteiras te prendam. Então, adoração. O que quer dizer adoração? Voltando ao nosso foco. A palavra adoração, geralmente, no Tanar, né, o que se chama no cristianismo de Antigo Testamento, tem dois verbos em hebraico que são traduzidos por essa palavra, ou por adorar. Né? Tem o verbo la'avod, que significa servir. Geralmente, no judaísmo, essa palavra é relacionada com os sacrifícios no templo e, posteriormente, com as orações que são feitas diariamente pelo povo judeu, certo? Então,
Adorar é o mesmo que servir, é o mesmo que fazer práticas religiosas para Deus, tá certo? E assim como louvar é você elogiar e exaltar o nome de Deus. É esse o significado de louvar. Existe outro termo que geralmente é traduzido, talvez até erroneamente, por adorar no Tanakh, que é o verbo lehistachavot, certo? Lehistachavot significa, na verdade, se prostrar completamente no chão. Era uma posição que os povos semitas tinham de era uma espécie de cumprimento para grandes personalidades e também para a divindade, não é? Consistia em a pessoa se curvar completamente, deitando seu corpo sobre o chão em um ato de reverência. É isso que significa Lehistachavot, tá bom? Então, adorar na Bíblia ou significa oferecer serviços religiosos a Deus, ou significa se prostrar diante dele. Outras coisas não são adorar. Não sei de onde tiraram essa história de vida de adoração, que é você passar 24 horas no dia fazendo proselitismo, querendo que as pessoas venham para a sua religião, falando Deus, 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 Deus. Não é falar em Deus que resolve nada. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que Deus pede da humanidade? Três coisas, só três coisas, certo? As três coisas são Asot Mishpat, ou seja, fazer a coisa certa, ser direito, prestar, não é? Comprar e pagar, ser direito, ser ético, ser moral, é isso aí. Segunda coisa, Ahavat Chesed, você gostar do amor, você amar a generosidade, ó, você sorrir, você amar o próximo, você fazer coisas boas, abraçar o seu colega de trabalho, é isso aí, não é? No aniversário dele e tal. E a terceira coisa que Deus pede da humanidade é andar humildemente diante de Deus, não é? Resnea lechet lifne Elohecha. Está escrito isso em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Então, Deus não quer que você passe o dia Deus, 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 Deus. Tem gente que passa o dia falando em Deus achando que vai comprar Deus com a fala dele em Deus. Isso é infantilidade. Deus não é moleque que vai ser enganado por você. Deus quer ver as suas ações refletindo o que você crê e não blá blá blá, entendeu? É necessário dizer isso porque muita gente não vive em conformidade com o que acredita. Por último, para terminar, rezar e orar. Gente, rezar e orar são a mesma coisa em português. Se você procurar rezar no dicionário, rezar tem o sentido de orar. Você pode dizer eu rezei a Deus. Não é nenhum problema você dizer isso. Isso é coisa de fanático louco que fica criando problema. Não, porque rezar é pecado. Deixa de ser fanático, rapaz. Deixa de ser ignorante. Procura um dicionário. Não é? E, é claro, rezar também tem o sentido de recitar orações escritas num livro, certo? E muitos evangélicos erroneamente dizem que essas orações fixas ou rituais são erradas, mas não são. E se eu disser que os próprios salmos da Bíblia eram concebidos como uma espécie de oração ritual, né? Que eram inclusive cantadas pelos levitas na hora dos sacrifícios e das festas bíblicas. Então, eram orações decoradas, assim como, por exemplo, as orações judaicas ou católicas de hoje em dia, que são num livro de oração. É claro que nunca vai ser um problema você orar de forma espontânea. Não é nenhum problema orar de forma espontânea, tampouco é problema orar de forma ritual, não é? Desde que a nossa verdadeira intenção e espiritualidade esteja em Deus, não é? Nenhuma coisa é problema, nem a outra. Então, gente, tá aí. Não vamos banalizar essas palavras. Vamos parar de usar palavras fora de contexto. Vamos parar de usar levitas para músicos, né? Vamos parar desse fanatismo de dizer que se uma música não for religiosa, não louvar a Deus, é porque louva ao mundo e não sei. Não existe isso. Não existe isso. Tire isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Vamos parar desse negócio de achar que Deus quer que você passe o dia todinho sendo um religioso chato. Também não existe isso nas Escrituras. Ou se existe,
coloque aí nos comentários para me mostrar errado, né? Coloque aqui nos comentários. Vamos parar com esse negócio de dizer rezar é pecado, rezar é diferente de orar. Rezar e orar são sinônimos no dicionário, você pode olhar, tá certo? Então, é necessário que nós nos eduquemos, corrigindo esses errinhos que a gente muitas vezes faz, porque isso é ruim para a nossa imagem. Isso pode passar a imagem de uma pessoa ignorante, não é? De uma pessoa que não quer se informar, de uma pessoa que é fechada para o conhecimento, e aí você quer passar a imagem de uma pessoa fechada para o conhecimento, ou quer ser bem visto pelas pessoas como uma pessoa mente aberta, uma pessoa respeitadora das outras formas de pensar, uma pessoa de leitura, etc. Então é isso aí, é uma escolha que nós temos que fazer.